Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia 9 de outubro, 28º domingo do tempo comum. Vamos ouvir o Santo Evangelho que se encontra em Lucas, capítulo 17, versículos 11 seguintes. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar no povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro, pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus, em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, nesse domingo, dia do Senhor, estamos meditando o Santo Evangelho, onde Jesus caminhando, indo para um outro povoado, 10 leprosos à distância clamaram a Jesus. Por que a distância? Porque o leproso, ele não poderia se aproximar das outras pessoas, porque a lepra era contagiosa. Então os leprosos tinham que ficar em lugar à parte, separado da sociedade. Pessoas que não tinham vez, pessoas que não tinham voz, pessoas excluídas da comunidade devido à lepra que eles tinham. Como eles tinham ouvido falar de Jesus, tudo o que estava acontecendo ao redor, eles então pararam à distância e clamaram: Mestre, tem compaixão de nós. Filhos, eles viram em Jesus a solução para a vida deles. Então Jesus também disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Naquela época, somente o sacerdote poderia ver se a pessoa estava curada da sua lepra ou não estava curada da sua lepra, e pudesse voltar a uma vida normal na sociedade. Quando o Senhor os mandou ir mostrar aos sacerdotes, os 10 ficaram curados. Um percebeu que estava curado, todos ficaram curados, mas um, quando percebeu que estava curado, ele voltou para agradecer Jesus pela graça que ele tinha recebido. Filhos, e esse era um samaritano, uma pessoa considerada pagã. O que o Senhor nos ensina com esse evangelho? Que nós devemos ter um coração grato, um coração agradecido a Deus. Quando eu quero que Deus realize algo na minha vida, eu peço, Deus me atende, mas nem sempre eu tenho a postura de uma pessoa grata, que olha para Deus, reconhece a ação de Deus na minha vida, e aí eu vou agradecer ao Senhor pela graça que eu recebi. Filhos, quantos e quantas pessoas que agem assim, querem receber algo de Deus, uma graça, quando recebem, nem sequer vão para a igreja agradecer, nem sequer louvam a Deus. Sabe, é uma ingratidão total. Uma pessoa que estava focada somente em querer receber aquilo que queria, mas não estava disposta a seguir Jesus. Por quê? Ora, meu filho e minha filha, se eu reconheço a ação de Deus na minha vida, se eu sei o que Deus fez na minha vida, eu não vou segui-lo? É ingratidão. Se eu não seguir Jesus, eu sou ingrato. Olha o que Deus faz na sua vida. Olha o que Deus fez na minha vida. Por exemplo, final de semana, domingo, dia do Senhor. Se eu não for na Santa Missa no sábado e no domingo, estou sendo ingrato. Por quê? Olha o que Deus faz na nossa vida.
Olha como Deus cuida de nós. Um coração grato é que nós devemos ter. Um coração grato me leva a caminhar com a igreja, me leva a ter uma vida de oração, me leva a louvar a Deus por tudo que Ele faz em minha vida. Isso, um coração grato. Um coração ingrato é quando eu não caminho com a igreja, ou seja, quando eu não vou para a igreja, quando eu não rezo, enfim, levo a vida de qualquer jeito, ingratidão, porque Deus tem cuidado todos os dias de nós. Portanto, meus filhos, que possamos ter um coração voltado para Deus, que possamos sempre louvar e agradecer a Deus pela sua divina misericórdia em nossa vida. Deus abençoe você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.